Vamos dar continuidade, então, aos nossos vídeos, analisando as últimas pesquisas eleitorais realizadas em relação aos pré-candidatos à presidência da República para esse ano de 2026. Lembrando que a definição realmente de quem serão os candidatos só ocorrerá lá após entre 20 de julho e 5 de agosto, quando vai haver as convenções partidárias que realmente aí vão decidir definitivamente quais serão os candidatos de cada partido e depois, né, vai ter início aí realmente ao período eleitoral. Nós estamos no período de pré-candidatura, tá? Então vamos lá. Nós vamos então agora comentar a pesquisa do Datafolha, que é a pesquisa que foi divulgada no dia 22 de maio, né? Foi divulgada ontem, e que traz dados já mais consolidados após, então, aquela reportagem, né, e a divulgação dos áudios do Flávio Bolsonaro ali conversando com o Vorcário, né? Mandando mensagem lá para o Vorcário. Então, vou colocar aqui na tela a reportagem que traz, então, os dados em relação à pesquisa Datafolha. Então, reportagem aí da revista Carta Capital, Datafolha. Lula abre 9 pontos na liderança do primeiro turno após o escândalo Vorcário Dark Horse, né? Dark Horse. Vamos lá. Aqui. Aqui, ó. O Instituto entrevistou 2.004 pessoas de 16 anos ou mais em 139 municípios do Brasil em 20 e 21 de maio. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com um nível de confiança de 95%. Tem, então, o registro no Tribunal Superior Eleitoral. A sondagem dessa sexta-feira, né, foi publicada no dia 22, é a primeira do Datafolha a captar, de fato, o impacto da revelação pelo site da Intercept Brasil das conversas entre Flávio e o banqueiro Daniel Vorcário. Então, vamos lá. Ó. Começamos, então, as intenções de voto do primeiro turno no primeiro cenário. Então, Lula teria 40% das intenções de voto, Flávio Bolsonaro 31%. Então, algumas pesquisas demonstravam um empate, quase já um empate entre Lula e Flávio Bolsonaro. Então, após a revelação desses áudios, o Lula abre aí uma vantagem de 9 pontos percentuais, né, de 9% aí, em relação ao Flávio Bolsonaro. Caiado tem 4%, Romeu Zema 3%, Renan Santos 3%, Samara Martins da UP, né, na Unidade Popular 3%, Augusto Cury do Avante 2%, Aldo Rebelo do DC 1%, do Democracia Cristã, mas nada indica que o Aldo Rebelo realmente será o candidato. Vai ter um vídeo no canal em relação a isso. Cabo Daciolo, 1%, Rui Costa Pimenta, do PCO, Partido da Causa Operária, 1%, e Hertes Dias, do PSTU, né, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, não 0%, né, não aparece. Né. Então, aqui, o que nós concluímos aqui a partir desse primeiro levantamento? Que realmente houve uma queda aí dos percentuais do Flávio Bolsonaro e que esses áudios afetam, sim, a pré-candidatura do Flávio Bolsonaro. Lógico que as candidaturas ainda vão ser decididas lá nas convenções partidárias, que ainda serão em julho, nós estamos em maio, então aí faltam quase 2 meses, depois você ainda vai ter o período, né, realmente de candidatura, onde os partidos vão poder, onde vai ter horário eleitoral gratuito, aonde vai poder fazer, então, uma campanha eleitoral e tudo mais. Então, isso, muita coisa ainda pode mudar, né? Nós ainda estamos num período aí de pré-campanha. Então, esses números, eles representam o cenário agora, mas muita coisa pode mudar
é, em relação aos dois candidatos aos dois pré-candidatos que aparecem aí na frente. Né? Caso, né, saiam muito mais coisas aí em relação a este caso, o Flávio Bolsonaro pode perder ainda mais, é, ainda pode, né, perder mais fôlego nessa campanha. Um certo número de eleitores, caso ele seja o candidato aprovado pelo Bolsonaro, seja o candidato do PL, essa diminuição das intenções de voto também não vai, digamos assim, não vai chegar um momento que ele vai ter 5, 6% das intenções de voto, provavelmente, pelo menos ali entre 25% das intenções de voto, um pouco mais, ele vai manter, porque são os votos bolsonaristas que ele vai que vai consolidar ali com ele. Mas, né, dependendo do que ocorra nos próximos meses, pode haver um crescimento aí dos candidatos, dos pré-candidatos e depois dos outros candidatos mais à direita, tá? Que é o Ronaldo Caiado, o Romeu Zema, o Renan Santos, são esses candidatos mais à direita. O Augusto Cury, caso o nome dele é conhecido, mas é conhecido também por uma minoria de classe média, né, que lê os livros e tudo mais. Não sabemos aí no período eleitoral se ele consegue deslanchar um pouco mais. O Aldo Rebelo tudo indica nem que será candidato. O Cabo Daciolo é conhecido, mas porque já disputou a eleição, né, em 2018, mas não tem poucas. Não sabemos o quanto ele pode ampliar essa votação. Provavelmente esses que estão em 1%, 2%, 3% das intenções de voto tem poucas chances de crescer mais. Quem tem mais chance de um maior crescimento é o Renan Santos, devido à atuação grande que ele tem nas redes sociais, e o Romeu Zema e o Caiado. Romeu Zema por já ter sido governador, ser uma figura mais conhecida da mídia, e o Caiado por ter uma estrutura partidária muito interessante, que é a do PSD. Só que dos dois, o Caiado ainda é o que está mais tímido nessa pré-campanha em relação ao Romeu Zema, por exemplo. Um outro cenário, né, que é apresentado, então, o Instituto também testou um cenário com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro no lugar do Flávio. E nesse cenário, o Lula alcança 41% das intenções de voto e a Michele Bolsonaro 22%. Só que a gente não vê ainda assim um crescimento muito grande dos outros candidatos mais à direita. O Romeu Zema 6%, o Caiado 5%, a Samara Martins, antes o Renan Santos, também da direita, do Missão 3%, o Augusto Cury 2%, o Cabo Daciolo 1%, o Aldo Rebelo 1%, e dos partidos mais à esquerda, Samara Martins 3% da UP, o Hertz Dias do PSTU nem sequer pontua. Então, você tem aí um cenário mais favorável ao Lula, caso a candidatura seja da Michele Bolsonaro. Eu já havia comentado essa questão, né, que uma candidatura com a Michele Bolsonaro poderia ser mais favorável ao Lula, principalmente quando se começar aí o horário eleitoral gratuito e também os debates, né, onde o Lula já é alguém bastante experimentado em debates e em debater aí as questões nacionais, uma experiência que a Michele Bolsonaro não tem. Ela é candidata a senadora, pode ser que se ela manter esse recall e ela for senadora por um tempo, futuramente ela tenha maiores chances porque vai ter tido essa experiência como senadora na política mesmo, né? Na política, como ela já tem, mas ela já faz política agora, né? Ela comanda a ala de mulheres, né, do PL, o PL Mulheres, mas
Uma coisa é você falar para as pessoas do partido, para as pessoas que têm a mesma vertente ideológica que a sua, outra coisa é um debate onde você vai estar, onde existe um enfrentamento e existe também questões de política que entram nesse debate de governança e tudo mais, que aí e ter que debater com alguém muito experimentado como Lula. Tá? Mesmo que ali tenha outros candidatos mais à direita, né, que também no futuro debate provavelmente todo mundo vai ali estar debatendo especificamente contra o Lula, né? Porque se você depende de quem for chamado para esses debates, a maioria que se apresenta ali será contra o Lula. Depois, segundo turno. Cenário 1, Lula e Flávio Bolsonaro. O Lula aparece na frente com 47%, Flávio Bolsonaro com 43%. Então aí o Lula passa aí uma dianteira. Gente, esses números, eles não são pouca coisa, tá? Eu vejo muito analista político dizer assim, ó, que 47% contra 43% seria muito próximo. Não é. Não é, nesse novo cenário político, não é muito próximo, tá? Por quê? Não vai haver mais eleições ou eleições que vão ter ali uma distância grande, um pré-candidato ou futuramente um candidato vai ter, assim, a intenção de 60% do voto, o outro 15, 20, mesmo que aquele esteja no governo. Vai ser muito difícil isso ocorrer. As eleições para presidente, provavelmente as intenções de voto e mesmo os resultados serão com margem menores entre um candidato e outro. Né? Você tem uma parte da população que é mais progressista, outra que é mais conservadora e mais à direita, e uma outra parte da população aí nesse meio que vai ser convencida de um ou de outro lado, depende de diversos fatores econômicos, segurança pública e etc., né? Conforme ela vai ser convencida, um pouco desses votos pode migrar e decidir as eleições para um lado ou para o outro. Mas, assim, ter um lado que vai ter intenções de voto e na própria eleição vai ter votos com uma quantidade muito superior ao outro lado, isso penso eu, de acordo com todas as análises que a gente tem feito, as leituras que a gente tem feito, tudo mais, que não vai se consolidar mais. Né? Alguns autores dão o nome disso de polarização, né? E eu não acho que mesmo com o fim do bolsonarismo, mesmo que amanhã ou depois os bolsonaros percam a força eleitoral deles e o Lula se aposente, isso vai simplesmente se diluir. Não, acho que a tendência é sempre ter dois candidatos mais fortes e sempre ter um mais representando a área mais conservadora, mais à direita, outra área mais progressista, mais à esquerda, e sempre com uma margem de intenções de voto não tão distantes assim. Porque mesmo que um candidato venha por alguma questão, né, a perder fôlego no decorrer da pré-campanha, ou mesmo da campanha, ele será substituído pelo outro candidato logo em seguida da mesma corrente política, seja um progressista ou seja um conservador, alguém mais à direita. Acho que isso é a nova tendência da política brasileira, pelo menos por enquanto. Porque mesmo lá no passado, quando a gente tinha 4, 5 candidatos com um nível mais ou menos com intenções de votos que eram bastante consolidadas, com intenções de votos que eram mais ou menos perto uma da outra, né? Lembra que a gente tinha lá a eleição que tinha o Lula, o José Serra, o Garotinho, o Ciro Gomes. Deixa eu lembrar que nessa eleição quem mais que tinha?
né, do garotinho Ciro Gomes, eram nomes fortes, nomes nacionais, né? E mesmo assim, depois, quando vai para o segundo turno, havia uma consolidação maior, né? Eu acho que a maior vantagem que o Lula vai ter depois é contra o Geraldo Alckmin, né? Que ele vai ter a maior vantagem, vai ser contra o Geraldo Alckmin, mas tinha passado ali por um governo que era bastante aprovado, estava no governo e tudo mais, né? Foi contra o Geraldo Alckmin. Né? Acabou, né, que o Lula foi eleito aí com uma maior vantagem, mas também foi para o segundo turno. Então, aquela questão assim, do presidente ser eleito logo no primeiro turno, tudo, como aconteceu com o Fernando Henrique, ali foi uma questão, lá no caso do Fernando Henrique, do plano real. A força do plano real foi muito grande, gente, porque assim, a força, os jovens não sabem o que é inflação. Eu conheci inflação enquanto criança, mas mudou muito na vida das pessoas mais pobres o fim da inflação. Né? O fim da inflação realmente foi um ganho extraordinário, que levou o Fernando Henrique às vitórias que ele teve ali, que foram vitórias bastante expressivas, né, já no primeiro turno, mas foi um momento político muito específico e uma mudança na economia, né, muito grande. Eu acho que é algo possível, assim, com a inflação ali, ou seria algo que fosse feito muito grande na questão da segurança pública, que hoje está entre os primeiros lugares das preocupações dos brasileiros, ou algo em relação aos juros, né, no Brasil. Assim, que fosse feito assim, que fosse um plano real aí dos juros ou da segurança pública. Seria algo que teria um impacto semelhante agora, né? Mas vamos lá, voltar lá aos dados. Cenário 2, Lula com Caiado, Lula 48%, Caiado 39%. Veja bem, olha a diferença, né? Lula 47%, Flávio Bolsonaro 43%. Caiado 48%, Lula 48%, Caiado 39%. Há uma distância maior? Há. Mas, né, não é uma distância exorbitante. Né? Ou seja, você mantém aí o que alguns analistas chamariam de polarização. Cenário 3. Lula contra o Romeu Zema. Então, veja que os votos, né, do Lula mais ou menos permanecem, as intenções de voto, enquanto os votos mais à direita e mais conservadores vão migrando conforme vão sendo apresentados outros candidatos desta ala. O cenário 4, Lula e Michele Bolsonaro. A Michele Bolsonaro aparece com uma leve vantagem em relação ao Romeu Zema e em relação ao Caiado. Lembrando que o Caiado é o governador de Goiás, né? Então, assim, ele tem menos projeção nacional. Eu acho que o Caiado, se tem realmente essa intenção de ser presidente, deveria ser mais ativo nessa pré-campanha. O Zema está aparecendo bastante aí, né? Mas a Michele Bolsonaro, até por ser primeira-dama, até por trazer o sobrenome Bolsonaro, acaba tendo uma leve vantagem. É lógico que, quando começar realmente a campanha, em debates, né, o Caiado, que já até debateu com o Lula, né, no 89, né, que já até aparece ali no debate com o Lula, e o Romeu Zema, tem experiências políticas mais consolidadas, né, realmente, como tendo sido governadores, tendo uma experiência política ali bem mais consolidada. Deixa eu parar a partilha aqui. Bom, então esses são os números do Datafolha. O que realmente aí nos interessa como análise do Datafolha? É que houve, sim, né, um desgaste da campanha do Flávio Bolsonaro com as questões aí da revelação do áudio, né, do áudio dele ali para o Vorcal. Houve um desgaste que provavelmente acontece naquela
franja dos eleitores, que o eleitor ele não é um eleitor que se identifica de primeira ordem com o bolsonarismo, mas também não é um eleitor que queira votar no Lula, no PT. Então ele vai ali com o Flávio Bolsonaro, mas na medida que acontece um caso como esse, ele tende a falar, não, então ou eu migro para o outro lado, ou eu vou para outro candidato, ou eu vou para os nulos, mas ele acaba abandonando, né? Que não, digamos assim, não é o eleitor bolsonarista mais aguerrido, aquele eleitor mais comprometido ideologicamente, né? Esse se mantém, mas aquele que justamente está disputando essa franja aí de um eleitorado menos de um eleitorado que vota de forma, digamos assim, mais pragmática, essa franja, esse tipo de escândalo tende, né, a comprometer, né, o número de votos, né, a possibilidade do pré-candidato aí vir a ganhar maior desempenho na sua pré-candidatura. A gente vê aí que o Flávio Bolsonaro realmente ele tem perdido, aí tem desidratado um pouco a sua campanha. Mas, como eu já disse em vídeos anteriores, isso não significa que amanhã o Flávio Bolsonaro vai aparecer com 5, 10% das intenções de voto, porque aqueles votos mais leais, aquela porcentagem de votos mais conservadoras, bolsonaristas mesmo, vão se manter com ele. Agora, se essa desidratação aí nas franjas, naquele eleitor um pouco mais pragmático, pode fazer com que nos próximos meses, e de acordo com possíveis novas revelações, novas coisas que envolvam aí o caso Master, relação com o Forcário, etc., sejam revelados, um tanto desse pessoal vai migrar para outros candidatos mais à direita, como o Romeu Zema e o Caiado, tornando, ou Renan Santos, né, tornando essas pré-candidaturas mais competitivas o suficiente, talvez, para o PL mesmo, dizer, olha, não vamos com Flávio Bolsonaro, vamos colocar outra Michele, ou vamos mesmo entrar como vice de um Romeu Zema ou de um Caiado, ainda está aberto. Porque definitivamente os candidatos, né, agora são todos pré-candidatos, só vão ser escolhidos entre 20 de julho e 5 de agosto. Até lá, pode haver esse tipo de mudança. É improvável? Eu penso que é improvável, porque se o Jair Bolsonaro bater, né, o martelo e dizer será o Flávio Bolsonaro, será o Flávio Bolsonaro, né? Com certeza, né, o PL não colocará um nome, né, o Valdemar da Costa Neto não colocará ou não colocará outro nome. Muitos analistas aí consideram que o Valdemar da Costa Neto, para ele teria sido mais interessante se tivesse saído o Tarcísio com a Michele Bolsonaro de vice, mas ele não colocará outro nome que não lhe traga o apoio do Jair Bolsonaro. Por quê? Né? Vamos lá. Mesmo que o Flávio Bolsonaro perca, né, venha a perder, né, e o Valdemar da Costa Neto, né, presidente do PL, perceba que ele é um estrategista, né, um político importante nesse tipo de... que conhece e que analisa o cenário. Por outro lado, o próprio fato de ser um Bolsonaro, que vai disputar, um dos filhos do Bolsonaro, atrai um grande número de votos leais ao Bolsonaro, e que isso acarreta, por parte do PL, a eleição de um número substancial de deputados. É um partido que tem mais de 100 deputados, e você eleger deputados garante, um tanto desses de deputados, quase um quinto da casa, né, garante um poder muito grande dentro da Câmara dos Deputados, e também uma parcela substancial do fundo partidário. Isso é importantíssimo para o partido. Então, mesmo que o Flávio Bolsonaro venha a não
conseguir se eleger, vem a perder do Lula, o PL obtém uma vitória muito grande no legislativo. E hoje, muitos dos partidos estão mais preocupados, inclusive, em ter o legislativo, pois o legislativo hoje tem um poder muito grande, né? Como eu já disse em outros vídeos, que uma hora terá que ser discutido pela sociedade brasileira, né? É um parlamento sem parlamentar, é um parlamentarismo, né? Meio mitigado aí, sem ter primeiro-ministro, e ao mesmo tempo, né, executa com as emendas muito do orçamento, que deveria ser do executivo, e tem um poder muito grande. Então, e o número de deputados garante o acesso para o partido ao fundo partidário. Então, tudo isso torna o parlamento hoje muito importante para qualquer partido político. Então, você pode perder a presidência, mas ganhar muito, né, talvez até mais, se você tiver uma bancada muito grande na Câmara dos Deputados. E certamente o nome de um dos filhos do Bolsonaro atrai um número de eleitores que, com certeza, será interessante para o fortalecimento do PL. Ok? Agora, cada vez mais, no caso do Executivo, a probabilidade de reeleição do Lula para um quarto mandato se torna cada vez maior. E levando em consideração o atual cenário geopolítico e a defesa do Lula da soberania nacional, que nós vamos ter aí mais 2, mesmo após a eleição aqui no Brasil, mais 2 anos de Trump, né? Essa eleição do Lula é muito importante neste momento para assegurar a soberania do Brasil, né? Para assegurar que o Brasil mantenha uma política ativa, altiva e a sua soberania geopolítica em relação aos Estados Unidos. Lembrando que justamente foi a visita do Lula também, né, lógico que e a forma ativa, altiva que o Lula se comportou em relação ao Trump, a forma com que o Lula foi inclusive tratado pelo Trump, foi um dos fatos políticos que levou aí, né, a uma estabilização e a um ganho de aprovação do governo Lula, porque a população brasileira reconheceu ali um presidente que representa de forma ativa, que representa de forma altiva a nação brasileira, e não alguém que se submete a uma potência estrangeira, né? Alguém que se submete aos ditames de um outro governo. Logicamente que a gente entende, né, as possibilidades de manobra que o Brasil tem frente à maior potência do mundo, que está no mesmo continente e tudo mais. Eu acho que a realidade, né, das questões econômicas, militares e tudo mais, não pode ser jogada para debaixo do tapete, mas ainda assim o Lula consegue, né, manter uma política ativa e altiva, né, que é o centro aí da política da política externa brasileira nos governos PT, mesmo com esse cenário internacional e frente a um presidente nos Estados Unidos que é bem mais belicoso do que foram os anteriores, mesmo na época, o Lula tendo pego lá no seu primeiro mandato os governos Bush, né? E ainda assim o Lula ali conseguiu, cumprimentou o Trump ficou impressionado com o Lula ter contado lá a história de que ele foi comer pão pela primeira vez com 7 anos, né, e ficou impressionado com a altivez de um presidente que vem lá das classes populares, consegue ser presidente do seu país, né, e se apresenta de forma altiva frente ao aquele que é o chefe da maior potência mundial. Porque o Trump tem disso, né, gente? O Trump tem muito dessa questão do respeito àquela pessoa que não que é altiva também. Por isso que o Trump, conversando com o Putin é uma coisa, não é só porque o Putin também tem poder de destruir o mundo, né, com armas nucleares, é uma coisa, ele conversando com
como presidente da Ucrânia é outro. Se você for ver, os 3 líderes que melhor tratados pelo Trump são o Putin, em primeiro lugar, depois, né, o Xi Jinping da China e o Lula. E o fato dele tratar o Lula melhor até do que ele trata os chefes de estados do partido dos estados europeus diz muito, porque, afinal de contas, ao contrário do Putin, o Lula não tem o maior arsenal nuclear do mundo. E, ao contrário do Xi Jinping, o Lula não chefia o país que é a maior potência econômica do mundo. E, ainda assim, o Trump tratou o Lula com altivez, né? Né, com respeito. E isso significa muito, quer dizer, é a forma com que o Lula consegue se impor, né, como representante de uma grande nação como o Brasil. E certamente a vitória do Lula para um quarto mandato hoje, né, é importantíssimo para que o Brasil justamente mantenha essa política ativa, essa política de respeito à soberania nacional, em um momento muito complicado do mundo, né? Onde inclusive os Estados Unidos estão resgatando aí a doutrina Monroe, etc. Então, este momento é muito importante que o Brasil mantenha, né, que o Lula, né, venha ter um quarto mandato, para que a gente não corra o risco, né, de ter aí uma submissão às políticas norte-americanas, uma submissão aos ditames dos Estados Unidos. Lógico que nós temos que negociar com os Estados Unidos, um parceiro importante e tudo mais, mas isso é muito diferente de uma submissão, né? Como a gente está vendo aí em alguns países na América Latina isso ocorrer, notoriamente a Argentina, né? Mas outros países também mantêm uma política altiva em relação aos Estados Unidos, como é o caso, por exemplo, do México, né, da presidente Sheinbaum, e o caso da Colômbia, que inclusive está encaminhando aí para uma reeleição do bloco de esquerda lá na Colômbia. Mas é isso, pessoal. Fica o vídeo aqui com essa análise aí dos resultados aí do Datafolha, e a gente volta assim que tiver outra pesquisa eleitoral. Nas próximas vamos tentar fazer aqui a análise no dia que sair a pesquisa, tá? Então, nem sempre a gente consegue, porque a gente não vive do canal, tá? Tem diversas outras atividades aí, nem sempre a gente consegue, mas na medida do possível vamos tentar fazer aí no mesmo dia, ou pelo menos um dia depois, as análises das pesquisas, conforme elas forem saindo, isso até chegar lá nas últimas pesquisas perto das eleições, tá bom? Então, é isso. Sou o professor Edgar Esmanioto. Não se esqueça, se você assistiu até agora o nosso vídeo, deixa o like, faça o seu comentário, aperte o sininho para receber novos vídeos. Nós vamos voltar com outros vídeos de outros assuntos aqui no canal logo, logo. Até, pessoal!